Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Senta aplaudindo ao Senhor nesta noite, porque Ele é merecedor, aleluia, da nossa adoração. Creio que a igreja do Senhor conhece a respeito da história de Ruth, Noemi, uma família, louvado seja o nome do Senhor, que nos dias de crise, de fome em sua terra, em Belém, vão, aleluia, para Moabe, porque agora em Belém está tendo, aleluia, uma fome, e está sendo assolada por essa fome. E Elimeleque, esposo de Noemi, ele vai pegar a sua companheira, os seus filhos, aleluia, e vá para a terra de Moabe, para se estabelecer ali. E nessa terra de Moabe, onde havia deuses estranhos, uma terra estrangeira, e eles permanecem ali naquela terra por um bom tempo. Só que a saída deles de Belém, da casa do pão, aleluia, aonde era conhecido como casa de fartura, de prosperidade, e agora eles vão para uma terra estrangeira, de deuses estranhos, e vão se estabelecer ali, porque há uma crise que está assolando a sua terra, e por causa dessa crise eles deixam a sua terra e vão-se para lá, e eles permanecem ali. Só que durante a sua, aleluia, permanência naquele lugar, vai acontecer coisas. E que coisa é essa? Uma mulher que saiu, aleluia, com fartura, uma mulher que saiu, aleluia, com seu esposo, com seus filhos, agora nessa terra de Moabe, ela vai perder o seu esposo, e ela também vai perder os seus 2 filhos. Ou seja, Noemi, ela vai perder praticamente a sua família. Uma mulher que saiu com família, agora ela está sem o esposo e ela está sem os seus filhos. Só que também nessa terra, os seus filhos vão se casar. Um vai se casar com Ruth e outro vai se casar com Orfa. E eles morrem, mas só que fica Ruth e fica Orfa. E nós vamos ver Deus já preparando o cenário, Deus preparando o ambiente para poder transformar a vida de Noemi. Porque Noemi, além de esposa, é mãe. E sabemos que uma dor de uma mãe quando se perde um filho é incomparável. Somente o Senhor pode consolar e confortar o coração de uma mãe que perde o seu filho. Não tem palavra alguma que possa consolar a dor de uma mãe que perdeu os seus filhos. E Noemi agora ela está sentindo a dor da perda. Noemi agora está sentindo a dor da perda do seu esposo e da perda dos seus filhos. Uma mulher que saiu cheia, agora ela está vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele já está preparando a mudança de cenário. Ele já está preparando uma mudança de história em meio à dor, em meio à amargura, em meio à tristeza. Aleluia. Porque Deus, Ele preparou alguém para poder segurar na mão de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E ela está sentindo a dor da perda, ela está sentindo a dor da tristeza, da amargura,
fartura da sua alma. Uma mulher que outrora ria, brincava, agora não brinca mais. Está adoecida a sua alma. Por quê? Porque ela está sentindo a dor da perda. E ninguém está preparado para perder. Aleluia. Ninguém está pronto para perder ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Só sabe da dor da perda quem já passou, quem já suportou. Só sabe como é que é essa dor. Aleluia. Quem já sentiu. Quem não sentiu não sabe como é essa dor. Aleluia. Agora ficou Orfa, Ruth e Noemi, as três viúvas. Aleluia. Só que Orfa e Ruth é nova, Noemi já é idosa, já não pode gerar mais, já não pode ter mais filho. E agora ali a tristeza é tão grande, mas a notícia vai chegar que em sua terra, aleluia, novamente voltou a fartura do pão, a prosperidade chegou, a abundância chegou, aleluia, o tempo favorável chegou. Só que Noemi agora, mediante aquela dor, mediante aquela tristeza naquele lugar, ela decide voltar para a sua terra, e juntamente no meio do caminho está Orfa e Ruth com ela, aleluia. E no meio do caminho ela vai virar para suas dores e vai falar: olha, eu vou dar um conselho para vocês, volte para as suas terras, volte para os seus dentes. Vocês ainda têm a oportunidade de construir família, vocês têm a oportunidade de casar novamente, vocês têm a oportunidade de ter filhos novamente. Porém eu já estou com uma idade avançada, não tenho mais idade para isso, não tem como mais. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Ruth e Orfa choram, e elas falam: não vamos deixar a senhora, nós vamos ficar com a senhora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no decorrer do caminho, Noemi está insistindo: vá para a sua terra, volta para os seus terras, para a casa de seus pais, que Deus abençoe vocês, que vocês estejam, aleluia, estão formando uma família novamente. E Orfa agora vai acatar o conselho de Noemi, ela vai dar um beijo, aleluia, vai chorar alto, mas ela volta para a sua terra, para a casa de seus pais. E aqui a palavra do Senhor no versículo 14 vai dizer que ela chora alto, Orfa dá um beijo e vai embora, mas Ruth vai falar: eu vou permanecer com a senhora. A palavra do Senhor vai dizer que Ruth se apega a ela, Ruth não abandona Noemi, Ruth não deixa Noemi no momento da dor, no momento da crise. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: vou eu preparar uma Ruth para andar do seu lado, vou eu preparar uma Ruth para segurar na tua mão, vou eu preparar uma Ruth para passar contigo, aleluia, nesse momento difícil. E nós vamos ver aqui, Ruth era moabita, ela não conhecia o Deus de Israel, mas através da dor de Noemi, ela vai passar a entender, aleluia, que o Deus de Israel é todo poderoso, aleluia, ele é todo poderoso para mudar aquela situação.
assistindo, Ruth, vai embora, vai construir a sua vida. Você pode novamente se casar. E nós vamos ver alguém que renuncia a toda uma vida, que renuncia a sua cultura, renuncia aos deuses estranhos, renuncia, aleluia, de novamente, aleluia, construir família longe de Noemi. E ela decide ser fiel, ser leal e renunciar. E quando eu e você decide ser fiel, ser leal, Deus, ele muda a trajetória da nossa vida. Deus, ele muda a nossa trajetória. Amigo permanece, mas colega vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo permanece. Como assim, pastora? Permanece no meio da dor, permanece no meio da decepção, permanece o tempo, aleluia, todo do seu lado. Segura na tua mão, tem palavra de conselho para te levantar, mas colega, vira as costas e vai embora, porque diz assim: não é problema meu, a dor não é minha. Mas Ruth também estava sentindo a dor da perda, porque também ela perdeu o marido, mas ela decide permanecer. E Deus está dizendo nessa noite: se tu decidir permanecer em meio a essa dor, em meio a essa tristeza, em meio a esse cenário, eu, o Senhor, vou preparar uma Ruth para segurar na tua mão, vou preparar uma Ruth para poder te levantar, aleluia, porque está chegando redenção, está chegando redenção. Ruth, aleluia, é propósito de Deus. Ele trabalha como quer, ele faz como quer, ele usa quem ele quer para manifestar o seu poder na nossa vida. Aleluia! Ele tem os seus meios de trabalhar, de mover. Ah, pastora, mas é moabita e tá aí. Aleluia! Ah, pastora, é de Moabe, mas Deus decidiu. Ai, que palavra os planos de Deus é maiores do que o meu e o seu. Os caminhos deles é maior do que o meu e o seu. E muitas das vezes, aleluia, aquele que a gente pensa que vai ficar, vai embora. Mas aquele que a gente pensa que não vai ficar, permanece. E Deus vê o que você não vê. Deus ouve o que você não ouve. Deus senta na mesa que você não senta. Deus sabe as conversas no oculto. E Ele sabe aquele que vai permanecer ao seu lado. Ruth se apega, ou seja, ela permanece. E o Senhor está dizendo nessa noite: permanece. Permanece, aleluia. Permanece, aleluia, meu Deus do céu. Deus vai mudar a história nessa noite. Deus vai mudar cenário nessa noite. Aleluia. Ruth se apega a Noemi e ela fala: não insista. E o mais lindo, a lealdade dela: o seu povo é o meu povo, o seu Deus agora é o meu Deus. Tu está entendendo que até mesmo em meio à sua dor, às suas lágrimas, Deus vai salvar alguém, Deus vai resgatar alguém. Até mesmo em meio à sua dor, a salvação vai chegar
que não é para qualquer pessoa. Tá raro achar pessoas leais. Tá raro achar pessoas fiéis. Amigos de verdade. Tá raro alguém pegar na sua mão e falar: vou ficar contigo até o final. O que der pra tu, dá pra mim também. Tá raro, tá raro. Aleluia. Porque quando o negócio aperta, tchau, fica aí com o seu problema, que eu vou resolver o meu. Mas aqui nós vamos ver que Ruth, ela se apega, ela permanece. Aleluia. E muitas das vezes nós achamos que é amigo, que pode confiar, que pode, aleluia, depositar a confiança. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou preparando alguém para poder segurar na tua mão, para chorar junto contigo, para se alegrar junto contigo, para você continuar firme no propósito de Deus. Porque Ruth está com Noemi, e através de Ruth ela vai conhecer Boaz. Boaz vai trazer, aleluia, novamente a prosperidade para aquela família, a redenção novamente. Vai resgatar Noemi e Ruth. Tem resgate de Deus hoje para tua vida. Tem resgate de Deus hoje. Deus vai resgatar a tua alegria. Deus vai resgatar a tua alegria. Deus vai te dar alegria novamente. Ele vai te dar alegria. Ele vai te dar o prazer. Ele vai te dar o gozo de servi-lo. Noemi está amarga, porque a dor a tornou assim. E ela vai ver que Ruth está decidida. E ela viu que Ruth vai permanecer, e o texto vai dizer que ela não insiste mais. Agora elas chegam em Belém. O povo que viu elas saindo cheia, que viu Noemi saindo, aleluia, com seu esposo, com seus filhos, está vendo Noemi voltar sozinha, mas acompanhada de alguém, que é Ruth. E Noemi chega na cidade amarga, e muitos vão olhar e falar: aquela ali não é Noemi, não é ela, porque o povo está observando ela. Saiu daqui casada, com os filhos, e agora está voltando seu marido, seus filhos. Aleluia. Noemi, aleluia, a dor da alma está tão grande que ela vai virar e vai dizer: não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga. Aleluia. Noemi estava tão amargosa que ela não estava percebendo que Ruth estava ali junto com ela, que Ruth permaneceu ao lado dela, que Ruth continuou com ela. Aleluia. E é Deus dizendo para mim, para você nessa noite: cuidado com essa tristeza que você guarda no seu peito, cuidado com essa amargura que está dentro de você. Aleluia. Cuidado com essa falta de perdão que te consome, cuidado com essa dor que está te matando emocionalmente. Não deixa o teu emocional estar sendo destruído. Não deixa o teu emocional cegar as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Não deixa o emocional cegar o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia. Porque quando a alma está amarga, você não tem prazer em nada. Você não tem prazer de se arrumar. Você não tem prazer de pentear cabelo. Você não tem prazer nem de levantar da cama. Você quer ficar deitado o dia inteiro. Você não tem prazer de fazer nada, porque a sua alma está amarga. Então tanto fez, tanto faz. Se eu levantar tá bom, se eu não levantar também tá bom. Aleluia. Só que o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você: tem resgate para tua vida, tem redenção para você. Ele vai te levantar hoje. Ele vai tirar essa amargura do teu peito hoje. Ele vai curar essa ferida hoje. Ele vai sarar essa alma que está sangrando hoje. De repente tu entrou aqui, está sentada nessa cadeira, está tentando esconder do homem, mas Deus está te contemplando. Deus está contemplando a sua alma. Deus está contemplando o seu emocional. E Deus está dizendo: estou tocando em estrutura emocional nessa noite.
o Senhor nessa noite está dizendo: não deixe o teu emocional cegar as promessas de Deus para a tua vida. Tem muita gente doente, não fisicamente, emocionalmente. Que é isso, pastora? Por fora mostra um sorriso lindo, mas quando chega dentro de casa, entra no quarto, apaga a luz, aleluia, não quer fazer nada, não quer comer, e fica ali, louvado seja o nome do Senhor. Só que nessa noite é noite de cura, é noite de cura. Você bota a sua capa, você bota a sua roupagem e fala: eu vou pro culto. O teu físico está aqui, mas o teu emocional está abalado, o teu emocional precisa ser curado. E Deus nessa noite está dizendo: eu não quero somente o físico, eu quero o físico, eu quero emocional, eu quero espiritual, eu quero você por completo, é por completo, aleluia. Eu quero a tua adoração por completo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta somente vir para o culto, porque o Senhor quer que você entre no culto. O Senhor quer que você se envolva no culto. O Senhor não quer o automático, sabe? Aleluia. Porque tem pessoas que já virou automático: opa, hoje tem culto 7h30, vou botar minha roupa, vou pro culto. Mas não consegue cultuar, porque há um bloqueio, há uma barreira, há um impedimento, e não é fora, é dentro. É dentro. Só que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. O único que te conhece, porque eu não te conheço, mas Ele te conhece. Ele sabe como é que você se encontra. Ele sabe como é que está você por dentro. Noemi estava amarga por causa da dor, e o Senhor sabe como que você se encontra. E muitas das vezes você esconde a dor em meu sorriso. Aleluia. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando está todo mundo reunido, você está rindo, está brincando. Mas quando está sozinho, só o Senhor sabe como é que está o seu interior. Só que nessa noite, aleluia, o Senhor está falando. Ah, meu Deus do céu, aleluia. O Senhor vai te levantar. Porque Ruth não entrou no caminho de Noemi em vão. Ruth não entrou no caminho de Noemi, aleluia, para, aleluia, nada a ver, mas tinha um propósito, tinha um direcionamento de Deus, tinha algo preparado tanto para Noemi como Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor também está preparando algo para você, para sua casa, para sua família. Mas primeiramente o Senhor vai tratar você, o Senhor vai curar você, o Senhor vai restaurar você, o Senhor vai levantar você, e através de você, aleluia, o resgate vai chegar na sua casa, o resgate vai chegar na sua família. O teu filho vai virar mãe. O teu Deus agora é o meu Deus. Mãe, agora eu vou com a senhora para a igreja, eu vou conhecer esse Jesus. Quando tu entrar na sua casa, o teu esposo vai te olhar diferente, porque ele vai ver algo diferente em você. E não é no físico, é no teu emocional, no teu espiritual. Porque o Senhor nessa noite está tratando comigo e com você. O Senhor nessa noite está restaurando a mim e a você. Deus está preparando Ruths nessa noite. Deus está preparando Ruths para permanecer fiel, leal e renunciar. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem renuncia vive propósito. Quem renuncia vive promessa. Se Ruth não renunciasse os deuses pagãos da sua terra, se Ruth não renunciasse toda a vida que ela tinha lá em Moabe, para viver uma nova vida, aleluia, em Belém, louvado seja o nome do Senhor, ela não alcançaria o que Deus já tinha preparado para ela e Noemi. Só que nessa noite o Senhor está dizendo: deixa eu limpar a sua alma, deixa eu limpar o seu coração.
coração. Porque muitas das vezes, irmão, achamos que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Bloqueios e barreiras internas que atrapalham, aleluia, o cumprimento de promessa de Deus. E muitas das vezes achamos, aleluia, um negocinho, mas não é. E aquele negocinho fica. Aquele negocinho cresce. E toma conta do teu ser e da sua vida. E você começa a se isolar. A depressão começa a chegar. A crise de ansiedade começa a tomar conta. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor tem preparado para a tua vida. Não é isso que o Senhor tem reservado para você. Porque Jesus nos chamou para viver em novidade de vida, na plenitude do teu Espírito Santo. Então nessa noite, aleluia, declare sobre a tua vida. Declare sobre você aí. Abre a tua boca e começa a declarar: eu sou curada. Eu sou curada. Começa a declarar aí: Senhor, cura o meu emocional. Se há algo atrapalhando a promessa do Senhor se realizar, que o Senhor tire agora. Que o Senhor arranque essa dor. Que o Senhor arranque essa amargura. Que o Senhor arranque essa tristeza que me consome. Que o Senhor arranque essa insônia, essa depressão, essa crise de ansiedade, esse medo, pavor noturno. Que o Senhor arranque nessa noite tudo aquilo que impede o cumprimento da promessa. Começa a declarar aí com a sua boca. Começa a declarar aí com a sua boca. Porque quando você declara, quando você confessa a cura, aleluia, a restauração, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor está tocando em você aí, sentadinho no teu banco. O Espírito Santo está movendo dentro de você e está dizendo: você é importante, você é escolhido, você é escolhida. Eu também tenho redenção para a tua vida. Eu também tenho resgate para você. Eu também tenho promessa para você. Ainda não acabou. O que Deus disse para você, Ele vai fazer no tempo determinado dele. Então você nessa noite começa a declarar, começa a glorificar a Deus, a dar glória e aleluia para Ele. Porque quando você dá glória e aleluia para o Senhor, Deus começa a trabalhar. E Ele está trabalhando nessa noite, neste lugar. Você não vai sair do mesmo jeito. Você não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair daqui diferente. Você só sai daqui do mesmo jeito se você quiser. Porque a palavra do Senhor é cura. A palavra do Senhor é restauração, é libertação. A palavra do Senhor, aleluia, ela traz a cura que a minha alma e que a sua alma precisa. Não tem palavra nenhuma do homem que possa curar uma alma ferida, que possa curar uma alma amarga. Somente a palavra do Senhor que tem poder para isso. E só pode falar de dor quem já vivenciou dor. Só pode falar de luto quem vivenciou luto. Só pode falar de perda quem vivenciou perda. Ou qualquer outra coisa, aleluia. Somente nós podemos falar o que nós vivenciamos. Eu não posso chegar aqui falar algo que eu não vivencio. E quando a missionária Josélia me chamou, eu falei: Senhor, e agora? Qual a palavra que o Senhor tem para falar? E o Senhor me trouxe Ruth. E eu não entendi, porque o Senhor me levou a Ruth. Depois eu fui entender o porquê. Aleluia, se os irmãos não sabem, dia 13 de junho, no jogo da Copa do Brasil, meu irmão foi assassinado. Eu estava na consagração de manhã, eu estava na hora nona à tarde, e eu fui para o encontro de mulheres à noite, no mesmo dia. E eu falei assim: Senhor, eis-me aqui.
Porque até então eu não sabia de nada. Mas o sábado todo o Senhor preparou para mim. De manhã, de tarde e noite. E o interessante é que no dia 13, à tarde, na hora que eu dirijo, a pregadora pregou Ruth. E ela virou para mim e falou assim: Deus vai preparar uma Ruth para segurar na tua mão. Deus vai preparar uma Ruth para cuidar de você. E ali eu não imaginava, meu irmão apenas tinha 28 anos de idade. Trabalhador, casado, não tinha filhos. Único filho da minha mãe. E ali no domingo, no dia 14 de junho, meu esposo virou para mim e falou assim: olha, nós não vamos no chá de bebê da minha prima, vamos na sua mãe. Mas eu falei: mas por que ele? Vamos na sua mãe. E minha mãe me ligou e falou assim: Tassiana, eu estou indo resolver um problema muito sério. Até então minha mãe não me falou nada para não me alertar. Chegamos na minha mãe, e quando eu chego lá eu vejo meu padrasto. Minha mãe está para lá e para cá. Marlon sumiu. Cadê o Marlon? Desde 5 e pouca da tarde do sábado, dia 13 de junho, Marlon não dá notícia. A esposa dele mandando mensagem, nada de responder. E meu irmão estava trabalhando nesse momento. E quando foi no domingo, às 4 horas da tarde, depois de procurar em tudo que é canto, hospital tudo, encontraram meu irmão dentro de um ML. E a notícia chegou: Marlon está morto. Irmãos, eu só sei que eu pulei no sofá. E eu chorava. Mas eu chorava e até então minha mãe não sabia. E meu esposo me acalmando, meu padrasto, ele é um tipo de homem que ele não fala, ele fica em silêncio. É aquelas pessoas que guardam a dor em silêncio, ele não demonstra. E ali eu comecei a chorar, me tremer. Meu esposo: calma, calma que a tua mãe está chegando. E as minhas irmãs do outro lado, resolvendo. E eu ali na casa da minha mãe. E minha mãe mora no Parque Araruama. Aleluia, para quem conhece ali em São João de Meriti, no Morro da Perereca ali. Aleluia, dominado por alguma facção. Mas o meu irmão não se envolvia com nada. Meu irmão trabalhava normal. E ali chegou a notícia que ele foi encontrado no ML. Minha mãe subiu no morro, o morro todo já alertado. Eu desci correndo descalço, toda descabelada. Minha mãe: o que foi? Falei: mãe, o Marlon morreu. Imagina dar uma notícia para uma mãe. Uma mãe com teu único filho homem. E minha mãe ali quase infartou. Quase que teve 2 enterros da minha mãe e do meu irmão. Só que a minha mãe conseguiu vomitar. E ali a gente levou minha mãe para casa. E ali me tremendo, minha mãe também. Depois nós vamos saber o que aconteceu. Um assalto. Só que o alvo não era meu irmão. O alvo era um casal que estava do lado dele. Só que, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus, quando quer resgatar, Ele resgata do jeito dele. A palavra do Senhor vai dizer: minha mãe é uma diaconisa da casa do Senhor, que Deus não faz nada antes de revelar os seus profetas. Deus não faz nada antes de alertar. E o meu irmão até então, aleluia, ele nunca conheceu a Cristo, porque ele nunca foi evangélico. Só que eu e minha mãe sempre estavam ali evangelizando, lançando a semente no coração dele. Minha mãe sempre lançando a semente. Só que o diabo já estava preparando uma cilada maior para envergonhar a nossa família. Só que o Senhor chegou e falou assim: vou eu preparar e levar. Vou eu resgatar para mim. Só que a gente não imaginava que ia ser daquela forma. E com apenas uma bala no abdômen, hemorragia interna, meu irmão faleceu. E a gente querendo entender como é que isso aconteceu. Porque na lógica tem pessoas que têm uma bala na cabeça e está viva. Na lógica, meu irmão poderia estar, aleluia, sem andar. Mas Deus disse: eu decidi levá-lo. Eu decidi salvá-lo daquela maneira. E muitas das vezes a gente fala assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É. Mas muitas das vezes dói em nós. E o Senhor falou: eu levei, eu salvei. E faz 2 meses que o meu irmão não está conosco. A minha mãe ainda está sofrendo. Eu choro no meu calado, no meu oculto, porque eu ajudei a criá-lo. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falou assim: tu vai falar o que você viveu. Tu vai pregar o que a sua família está vivendo. O luto. Só que até então, irmão, se a gente não vigiar, a dor, ela nos
nos faz muitas das vezes ficar amarga, desgostosa da vida. Era isso que o diabo estava querendo fazer comigo, com a minha mãe e com a minha irmã. Querendo que eu ficasse isolada. Os convites chegavam para me pregar. Eu falava assim: eu quero saber, Senhor, eu não vou pregar mais não, vou dar um tempo. O Senhor falou: tu não vai dar tempo não, tu vai. Porque enquanto eu estou te movimentando, eu estou te curando. Enquanto você está se envolvendo na minha obra, eu estou sarando essa dor que você está sentindo. Deus, aleluia. E aí eu falando com a minha mãe me consolando de um lado e eu consolando ela de outro, porque a dor de perder o irmão é uma, mas a dor de uma mãe perder um filho é incomparável. Incomparável. E a minha mãe me dando força e eu dando força para ela e para minha irmã. Só que pensa que o diabo não tentou colocar depressão? Que o diabo não tentou colocar isolamento? Que o diabo não tentou, aleluia, a gente blasfemar contra Deus? Falando por quê, Senhor? Só que a gente não falou por quê, Senhor. A gente falou: Senhor, tu sabes o que fazes e a sua vontade foi feita. Então aqui na história de Noemi e Ruth, Noemi perdeu 3, Ruth perdeu 1, que foi o seu esposo. E eu falei assim: Senhor, tu és maravilhoso, porque o Senhor falou comigo assim: tu vai pregar o que você está vivenciando e a sua família também. Em outubro agora ele completaria 29 anos. O sonho era ser pai, mas não conseguiu realizar o sonho porque Deus o levou primeiro. Então muitas das vezes a gente não vai entender a maneira que Deus vai resgatar, que Deus vai salvar. Porque na minha mente ele vai entrar na igreja, aceitar Jesus, vai ficar. Só que o Senhor falou: não, porque o Senhor vê lá na frente, o Senhor conhece lá na frente. Então o Senhor o levou. Então que nessa noite não deixe a dor paralisar o propósito de Deus na sua vida. Não deixe a amargura tomar conta da sua alma. Porque Deus sempre levanta uma Ruth. E Deus levantou várias Ruth nesse momento. Deus levantou muitas Ruth para segurar na minha mão, na mão da minha mãe, na mão da minha irmã. E nós estamos aqui sobrevivendo com o Senhor. Então que nessa noite, meus amados, minhas amadas, não permita que a dor venha cegar os propósitos de Deus para a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor continue a ministrar dentro de você. Que você saia daqui na certeza que o Senhor, Ele é fiel para cumprir para aquele que permanece, para aquele que é fiel, para aquele que é leal e para aquele que renuncia. Aleluia. Porque quem faz isso vive a providência e as promessas do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite e acenemos a oportunidade. Irmãos, aleluia. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Levante sua mão. Tem alguém? Aleluia. Que depois dessa palavra decidiu se reconciliar com Cristo, voltar para os caminhos do Senhor. Porque não há outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. O único caminho é o Senhor. E é só Ele. Tem alguém? Oh, glória a Jesus. Então, se está em silêncio, é porque não, né? Então, Deus abençoe a igreja do Senhor nessa noite. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.